Porque, Magno, o que aconteceu, né, nos últimos 2, 3 dias foi que o TCU, o relator, né, do caso Master no TCU, Jonathan de Jesus, ensaiou um movimento muito inovador, incomum, ousado, arrojado, vou chamar assim, de pedir uma inspeção no Banco Central, presencial, tão arrojado quanto o movimento de uma acariação que fora convocada por Toffoli lá em dezembro, também com o diretor do Banco Central. Então, para além dos ataques na opinião pública ali, né, nas redes, no jornalismo ao Banco Central, houve um movimento institucional importante de ataque ao Banco Central, à autonomia do Banco Central. E se não sei se você quer usar a palavra ataque, mas de uma incursão ali que inédita, desde que o Banco Central está autônomo. Para verificar se o Banco Central agiu certinho ou não, que não é exatamente uma atribuição do TCU. A grita foi grande. E o Jonathan, inclusive dentro do próprio TCU, sim, e ele teve de recuar. Recuou com um comunicado bastante do Mequetrefe, falando que, gente, era uma coisa corriqueira, instrutória, para que, né, muteado for nothing e tal. Mas não, sabemos que não é exatamente isso. Mas ele recuou. Hoje a gente sabe, a partir da apuração do jornalismo profissional de colegas de Brasília, um beijo aos colegas de Brasília, profissionais queridos, beijo Júlia Keck, beijo todo mundo, que inclusive o presidente Lula fez uma intervenção junto ao TCU, falando, minha gente, Vital do Rego, meu querido, você é da política, você sabe como as coisas funcionam, dá um passinho atrás aí que tá pegando mal, né? E inclusive, segundo algumas das reportagens, havia uma preocupação dentro do Planalto de que o caso respingasse no Planalto de alguma forma por descredibilizar institucionalmente muita gente ao mesmo tempo. Não é um caso que está na sala ali do presidente necessariamente, mas como outros já estiveram, embora esteja indiretamente por ligações outras que a gente pode detalhar. Diga. Eu só acho que é importante a gente sublinhar, você está fazendo um resumo aí, que não é papel do TCU questionar o Banco Central numa decisão técnica que cabe ao Banco Central e não ao TCU. Exato. Né? Exatamente. Que é o caso da dissolução por isso que eu chamei de arrojado. Pois é. É que tem essa marca que talvez não seja claro para a maior parte das pessoas, que STF e TCU se meterem nessa ação do Banco Central é muito fora das atribuições de ambos. Não do roteiro. Cabe, né? Sim. Não cabe. Não cabe. Não. Então, enfim, queria te ouvir um pouco sobre a parte institucional do que está acontecendo, do cerco ao Banco Central, das consequências que isso pode ter com relação ao TCU, com relação ao Supremo Tribunal Federal e até ao Executivo. Flávia, o que eu estou pensando nas últimas semanas, e por isso eu comecei hoje no programa dizendo que talvez a gente não esteja vendo ainda o horizonte final da questão do Banco Master. Porque as ramificações do Banco Master em Brasília, na política, nas instituições e fora também, na imprensa, nos influencers, me parecem crescer a cada dia. Cada dia tem mais uma coisa surpreendente. Vamos lembrar, desde a final da Copa Libertadores, nós tivemos o Toffoli viajando no jatinho, depois a defesa do Vorcaro pede para que o processo vá para o Supremo Tribunal Federal, porque há um deputado mencionado nas investigações. O Toffoli imediatamente determina que haja sigilo, depois há o contrato da esposa de Alexandre de Moraes, um contrato bastante acima dos valores de mercado, segundo todas as pessoas ouvidas por todos os jornalistas. Depois nós temos o TCU tomando uma decisão
bastante incomum. Vale lembrar, essa não é a primeira liquidação que o Banco Central faz. E o Banco Central não era independente, no sentido de que não havia mandatos dos presidentes, o presidente da República tinha uma ingerência sobre a política do Banco Central muito maior, e mesmo então o Banco Central liquidou alguns bancos muito maiores do que o Banco Master, e se entende que essa é uma prerrogativa técnica, uma decisão técnica do Banco Central. E o TCU, lotado de políticos, vale lembrar, Jonathan de Jesus era deputado por Roraima. Por Roraima há poucos anos, há 2, 3 anos, era deputado ainda, é um novato no TCU, é um deputado do Republicanos. Vital do Rego também, bem como toda a sua família, era da política. E nós temos o TCU entrando nessa questão de uma forma absolutamente espantosa e sem nenhum pudor. Eu acho que essa é uma outra questão que talvez seja suportada pela politização do caso do Banco Master, porque agora o Banco Master virou de esquerda, sei lá, e quem questionou o Banco Master é anti-governo, e aí uma galera de esquerda entrou para defender o banqueiro que estava cometendo fraude com o Banco Estatal de Brasília, que é governado por um bolsonarista. É uma loucura absurda, mas enfim, é a dinâmica da internet que nós temos hoje. E eu não sei onde isso vai parar, porque todo dia aparecem mais alguns milhões do Banco Master. Todo dia a gente descobre um setor que o Banco Master estava ou financiando, ou patrocinando, ou fazendo parcerias publicitárias com os influencers. Me parece que o negócio do Banco Master de sobrevivência, não o negócio do CDB e das fraudes, mas a tentativa de se colocar na sociedade e estender seus tentáculos nas instituições, mas também fora delas, é tão grande que talvez a gente não esteja vendo o final dela ainda e talvez a gente não esteja vendo as consequências que elas acabarão por ter, porque a gente não sabe qual é a próxima reportagem que o jornalismo vai nos trazer, né? A Malu Gaspar puxou um fiozinho, mas aí a Folha puxou outro, o Estadão puxou outro, as pessoas estão puxando outros fiozinhos e a questão só piora. Eu temo que o ano eleitoral acabe por poluir esse caso. A gente não sabe qual é o potencial de dano desse caso, mas eu tenho medo que aconteça um acordo nacional e que a gente decida, vamos parar por aqui, vamos até aqui, a gente arruma uma punição e a vida segue, porque o potencial de danos que o Banco Master pode ter sobre a política certamente é maior do que pode ter sobre o STF e sobre o TCU. Se a influência do Banco Master sobre o STF e o TCU levanta as suspeitas que nós conversamos sobre elas aqui, imaginem na política, que é uma atividade mais, vamos dizer assim, vulneráveis às influências do dinheiro. Eu acho que uma vez que a investigação do Banco Master chegue na política, ou nós teremos um escândalo daqueles que periodicamente nós temos, de 4 em 4 anos, ou a gente vai ver uma grande operação abafa para que as eleições de 2026 não sejam afetadas. Mas eu acho que nós estamos tratando de um tema com potencial, se não lavajatista, mas bastante danoso para a política brasileira nos próximos meses. Eu concordo com você, acho que o acordo está sendo gestado neste momento, porque quando você imagina que a gente esquece, né? A gente falou muito do caso do jatinho do Toffoli, porque ele é disparado uma das coisas mais escandalosas da história recente do Supremo, e olha que, né, elas não são exatamente escassas, mas ato contínuo, Dias Toffoli
blindou a investigação do Master na CPI do INSS. Isso. Inclusive, e entregou, e não só isso, porque por falar em decisões arrojadas, e alguém falou ali, não, tem outro nome, não é arrojado não, foi irônico, meu querido. Por falar em decisões arrojadas, o Toffoli não só blindou a investigação do Master, tudo que tem a ver com o Master na CPI do INSS, para ter absoluto sigilo, mas entregou a chave do sigilo para o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado. E por que isso é tão escandaloso? Porque, para quem não sabe, por que o Master tem a ver com o INSS? Entre as muitas operações fraudulentas do Master, estavam operações que envolviam dinheiro de fundos de previdência. E alguns estados, incluindo o Amapá de Davi Alcolumbre, mas também o Rio de Janeiro, de Cláudio Castro, e outros, pegaram dinheiro da Previdência dos servidores públicos e botaram no Master. Então, é óbvio que isso acabou também na CPI do INSS. Isso eu acho que é um ponto importante que me parece que uma quantidade grande de pessoas não se tocou. Porque, vejam, vários desses bancos de investimento que a classe média usa, tipo XP, esse tipo de coisa, vários deles, não todos, mas vários deles sabendo o que é o Master, porque isso é uma coisa importante, tá? Toda Faria Lima sabia o que o Master estava fazendo. Todo mundo sabia que isso era picaretagem, todo mundo sabia que isso era esquema de pirâmide, todo mundo sabia que isso era fraudulento. Todo mundo. Não é segredo há anos que o Master é envenenado. Aí, o que um XP da vida faz? Não é só o XP não, tá? Mas o que um XP fazia? Tem bancos que você nem toca. Não tem. A gente não vende CDB do Master. Mas uma XP, por exemplo, fazia da seguinte forma. Até R$250 mil você pode investir, mais do que isso a gente não deixa. Por quê? Porque até R$250 mil, se eu não me engano, eu estou falando de cabeça o número, você está garantido pelo fundo garantidor, que é uma grana que todos os bancos botam lá no Banco Central e se algum banco quebra, até aquele valor em depósitos você está garantido, você te devolvem o dinheiro. Mas por isso que você precisa da dissolução, porque legalmente é quando essa dissolução do banco acontece que você pode pegar no fundo garantidor esse dinheiro. Mais dinheiro do que aqueles 250 mil, você não está mais garantido, você só te devolvem 250 mil. A Flávia estava falando, olha, a CNN, a Flávia botou aqui no Slack para gente mais cedo, o Slack é o nosso sistema de comunicação interna, para quem não conhece. A CNN publicou uma lista de 18 estados e municípios que puseram dinheiro das suas previdências, dos seus sistemas de previdência no Master. Isso é prefeito e governador tirando dinheiro tirando o dinheiro que vai pagar a previdência, a aposentadoria de funcionário público e botando para investir num lugar que eles sabem que esse dinheiro vai escoar pelo ralo. Eles sabiam disso. É muito importante para saber que todo mundo compreenda que quem botou esse dinheiro no Master sabia que esse dinheiro ia em algum momento correr pelo ralo. Porque o XP até botou dinheiro, deixou a turma investir. Mas botou ali no cap, pessoa física aí de classe média, você pode investir, mas não passa de 250 mil que eu não vou deixar, porque eu sei que isso aqui é um buraco. Eu acho que instituições melhores simplesmente não botavam Master na sua carteira, outras acharam que tinham que botar, enfim, mas mantiveram aquele cap ali. Esses sistemas de previdência, olha aqui, Angélica, no Mato Grosso do Sul, botou 2 milhões no Master. Aparecida de Goiânia, 40 milhões no Master. Araras, em São Paulo, 29 milhões de Master. Cajamar, em São Paulo, 87 milhões. Congonhas, em Minas Gerais, 14 milhões. E por aí vai. Estado do Amazonas botou 50 milhões de reais no Master. O Ministério da Previdência já disse, são esses municípios, esses estados que vão ter que cobrir esse buraco, tá?
É do dinheiro que vem do pagador de imposto desse município, desse estado, que esse dinheiro vai ser coberto. E quais são os maiores investidores no Master? Em segundo lugar, o estado do Amapá, com 400 milhões de reais. A gente está falando de quase R$500 bilhão. E nosso queridíssimo governador, hein, Magno? Porque ele é seu governador também. O governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro, que botou 970 milhões de reais, é quase R$1 bilhão no Master. Entendeu? Vai ser picareta, sim, entendeu? Sérgio Cabral era um santo, gente. Agora, sabe o que é o pior de tudo? É o seguinte, a piada que eu contei aqui é que são os tesouros desses estados e municípios que vão cobrir esse buraco. Por que não é? É o governo federal que vai cobrir esse buraco. Porque a maior parte desses estados e municípios não tem esse dinheiro. E como é obrigado a pagar, é o Tesouro Nacional que vai pagar. Então a gente está aqui falando de uns 2, 3 bilhões de reais na soma do que esses prefeitos e governadores gastaram com o Banco Master, que vai sair do bolso do Tesouro Nacional. Ou seja, cada um de nós brasileiros vai pagar parte dessa conta, porque esse dinheiro tem que ser coberto. Porque essas pessoas são funcionários públicos que têm direito a essa aposentadoria. E o gestor desse negócio é o governador, é o prefeito. Então é isso. Vai ter que pagar, vai ter que cobrir esse rombo. E é disso que a gente está falando. Por que Davi Alcolumbre está desesperado? Amapá. Informação não é o que você recebe, é o que você escolhe, o que transforma o seu olhar, o que vira hábito. No meio da rotina, você cria espaço para o que importa. No meio do caminho, você escolhe o que carrega. No meio da conversa, você compartilha o que te faz pensar melhor. No meio do exercício, você alimenta corpo e mente. No meio do dia, você escolhe pausar. O seu lugar é o meio. Onde você estiver, o meio está.